Quando cobrir a garantia no conserto de celular e quando não cobrir. Se você tá curioso, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te falar quando cobrir e quando você não deve cobrir. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e a pedido de muitos inscritos aqui do canal e de vários seguidores lá do Instagram, hoje eu resolvi trazer um vídeo completo explicando quando cobrir e quando não cobrir a garantia no conserto de celular relacionado à troca da tela. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui porque eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, quando eu comecei a consertar celular, eu ficava muito confuso sobre não saber quando cobrir e quando não cobrir a garantia da tela. Por quê? Porque às vezes a tela só tinha um risquinho e não parecia suficiente para não cobrir a garantia. Então eu não sabia se eu devia ou se eu não devia cobrir. Eu sempre sabia que no caso não devia cobrir de uma tela quebrada, mas eu não tinha certeza sobre outros defeitos. E é exatamente sobre isso que eu vou estar explicando nesse vídeo aqui, bacana? Bom, antes de eu falar aqui sobre quando cobrir a garantia, primeiro eu vou estar te falando sobre quando não cobrir a garantia. A primeira é meio óbvia no caso, que é quando a tela está quebrada. Pessoal, não importa o quão quebrada a tela tá, não importa se é um trinquinho ou se é um trincão. Qualquer tipo de trinco anula a garantia do cliente. Então não importa se quebrou muito, se quebrou pouco. Quebrou, o cliente perdeu a garantia, bacana? Bom, dito isso, pessoal, a segunda coisa que a gente não cobra a garantia é quando o aparelho molhou. Por exemplo, você vem aqui, ó, pega o aparelho e você abre e vê que tá todo oxidado por dentro. Imediatamente você vai tirar um monte de foto desse aparelho e vai entregar o aparelho pro cliente. Vai falar, olha, esse aparelho foi molhado e eu não vou cobrir a garantia porque ele foi molhado, que ele pode ter danificado a tela. Então não tem garantia, bacana? E a terceira e última coisa, pessoal, é quando, no caso, o nosso selo de garantia é rompido ou quando outra pessoa abre o aparelho. Renan, como assim? Pessoal, a gente que trabalha no conserto de celular, a gente tem uma coisa chamada de selo casca de ovo. Esse selo casca de ovo, ele é um selinho que a gente vai colocar em cima de um parafuso aqui, ó, toda vez que a gente fechar o aparelho. Então a gente coloca um parafuso e a gente coloca o selo em cima. Esse selo, uma vez que ele tá colado, não tem como tirar ele. Se você vier tirar ele aqui, ele vai despedaçar inteiro. Então vai ficar na cara que esse selo foi retirado, perfeito? E esse selo a gente utiliza justamente para que ninguém, além da gente, abra o aparelho. E se alguém abrir o aparelho, ou seja, se alguém danificar esse selo, o cliente automaticamente perde a garantia. Pessoal, isso é por lei, perfeito? Então se o seu cliente chegou aqui, ó, com o selo todo detonado, ou se outra pessoa abrir o aparelho, automaticamente ele perdeu a garantia da tela, perfeito? Bom, dito isso agora, vamos estar falando aqui sobre o que cobra a garantia da tela. Primeiro, tela com defeito de fabricação. Pessoal, tela que está apagando sozinha, tela que está descontrolando todo sozinho, qualquer tela que apresente algum defeito que está nítido, que não foi o cliente que causou, você vai ter que trocar. Não adianta você ficar chorando, você falar que o defeito não apareceu na sua mão. Se tem defeito, você vai ter que trocar, até porque se não tivesse defeito, o cliente não estava voltando na sua loja, tá ok? Então, se no caso o cliente falou para você que está descontrolando sozinho às vezes, infelizmente você vai ter que trocar essa tela. Lembrando, pessoal, que alguns defeitos de tela podem ser causados muitas vezes por falha de software. Às vezes, quando você troca a tela, o software não está compatível com a tela nova. Por isso, para resolver, você pode tentar passar o software. Inclusive, eu falei sobre mais alguns defeitos desses em um vídeo aqui do canal. Vou deixar o link aqui, ó, caso você não tenha visto ainda, perfeito? Bom, dito isso agora, pessoal, a segunda coisa que a gente sempre vai ter que cobrir a garantia é quando o trinco não está evidente. Provavelmente, se você trabalha no conserto de celular, você já deve ter pegado aqui, ó, algum aparelho que você sabe que o cliente derrubou, o cliente sabe que ele derrubou, mas ele alega que não. Segundo ele, parou do nada. Aí você abre o aparelho, tá tudo cheio de listra aqui, aquelas listras de quebrado mesmo. Você sabe que alguma coisa ele fez, mas você olha a tela aqui, ó, não tem nada. Você bate o olho aqui, ó, não tem trinco em lugar nenhum. Pessoal, em alguns casos, quando o trinco não está aparente, por lei, a gente tem que cobrir a garantia. Por quê? Porque não está trincado, não está quebrado. Ainda, mas está trincado lá dentro. Sim, mas se você for desmontar a tela, o cliente pode alegar que você quebrou durante a desmontagem. Então, assim, por bem e por mal, você vai ter que acabar cobrindo. Eu, assim, para não ficar prolongando, já cubro logo para não causar briga com o cliente e não perder o cliente. Mas esse tipo de cliente, normalmente é complicado, porque ele consegue quebrar o aparelho de uma forma que não parece que está quebrado. Então, assim, infelizmente, a gente tem que cobrir a garantia. E agora, pessoal, a gente tem o terceiro e último motivo pelo qual você vai ter que cobrir a garantia, que é quando a falha é no seu serviço. Como assim? Às vezes você vai lá, troca a tela do cliente e a tela não tem defeito. Tá funcionando aqui, ó, perfeitamente certinho. Só que daí a tela, ela começa a descolar em cima. E ela vai descolando, descolando, descolando e descola metade aqui, ó. Aí o cliente pega, derruba o aparelho e ele trinca a tela. Ele pode muitas vezes alegar que a tela só trincou porque ela tava descolando, ou seja, foi uma falha do seu serviço. E isso perante a lei tá valendo. Ou seja, a justiça eles vão te obrigar a cobrir essa garantia. Então, nesse caso, pessoal, eu recomendo que vocês tomem bastante cuidado para a tela não soltar ou não acabar descolando. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo onde eu mostro um método de colagem passo a passo que não solta. Se você não viu, eu vou deixar aqui pra você, perfeito? Mas bom, dito isso, quando a falha é no seu serviço, independente se a tela foi soltando ou se a tela soltou, independente de como for, independente também se a tela tá ou não quebrada, você vai ter que cobrir a garantia, vai ter que pegar e vai ter que trocar essa tela e não tem conversa. Ah, Renan, mas o cliente veio aqui, olha, começou a soltar a tela e o flex rasgou, vai ter que cobrir. Ah, Renan, mas a tela veio soltando e ela trincou, vai ter que cobrir. Pessoal, falha no serviço, você vai ter que cobrir. Por quê? Porque a nossa garantia,
ela não é somente uma garantia sobre a peça, é uma garantia sobre a peça e sobre o serviço que você fez para o cliente. Então, dos dois casos, se deu defeito ou na peça ou no serviço, você vai ter que trocar a peça sem custo para o seu cliente e fazer o serviço correto, bacana? Bom, dito isso, pessoal, eu espero de verdade que esse vídeo tenha, assim, esclarecido um pouquinho sobre quando cobrir e sobre quando não cobrir a garantia. É claro que às vezes é um pouquinho difícil pra gente, porque tá na cara que o cliente quebrou a tela, mas não tem nenhum trinco por fora, e a gente muitas vezes não consegue provar que o cliente quebrou. Tem algumas telas que você consegue pegar aqui, ó, por exemplo. Você pega a tela, você liga, ó, a lanterna e você bate aqui, ó, e você vai virando a tela. Aí você vê, ó, alguns trincos evidentes aqui, ó. Nesse caso, você pode tirar a foto desses trincos e explicar pro seu cliente, olha, tem esses trincos aqui, a tela tá trincada, mas tá trincada por dentro, e nesse caso você perdeu a garantia. Não importa aí se o cliente vai ficar bravo, você tá vendo que tem trinco, todo mundo viu que tem trinco e você não precisou desmontar o aparelho. Nesse caso, você não precisa cobrir a garantia, mas tem alguns casos que o infeliz do cliente, ele consegue quebrar aqui em algum lugar que a gente nem vê que tá quebrado. Então assim, você sabe que quebrou, você tá vendo que a tela tá manchada, tá trincada aqui, você sabe que quebrou em algum lugar, mas aqui, ó, não tem nenhum trinco evidente. E nesse caso, infelizmente, como não tem nenhum trinco evidente, é caracterizado como defeito da peça e você tem que trocar, tá ok? Bom, dito isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha esclarecido e que ele tenha também te ajudado. Agora, eu te vejo lá no próximo e tchau, tchau!